Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itaperuna, estado do Rio. E tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens que possam trazer bênçãos para a sua vida. Nossa mensagem de hoje tem como título Um Modelo de Ministério e está baseada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 12 a 24. Vamos ler essa passagem agora. Podemos dizer com certeza e com a consciência limpa que temos vivido em santidade e sinceridade dadas por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. É dessa forma que nos temos conduzido diante do mundo e especialmente em relação a vocês. Nossas cartas foram claras e objetivas, não havendo nada escrito nas entrelinhas ou que não conseguissem compreender. Espero que um dia vocês nos entendam plenamente, mesmo que não o façam agora. Então, no dia do Senhor Jesus, poderão se orgulhar de nós como nós nos orgulhamos de vocês. Porque eu estava tão certo da sua compreensão e confiança, queria abençoá-los duplamente, visitando-os 2 vezes. Primeiro a caminho da Macedônia e depois ao voltar de lá. Então vocês poderiam me ajudar com a minha viagem para a Judéia. Talvez vocês estejam se perguntando por que mudei de ideia. Será que faço meus planos de modo irresponsável? Será que sou como as pessoas do mundo que dizem sim quando na verdade querem dizer não? Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não, pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos. E sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isto, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. É Deus quem nos capacita a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que ele nos prometeu. Agora invoco a Deus como testemunha de que foi para poupá-los que ainda não voltei a Corinto. Isso não significa que queremos controlar vocês, dizendo-lhes como exercer sua fé. Nosso desejo é trabalhar com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas para Corinto, justamente porque era uma igreja problemática. No Novo Testamento temos só 2 cartas preservadas, que são a primeira e a segunda aos Coríntios. Mas estudiosos do Novo Testamento dizem que, na verdade, ele escreveu 5 cartas. A primeira carta ele escreveu a pedido dos próprios coríntios para responder sobre algumas questões que eles tinham levantado. E também porque ele tinha recebido a visita de alguns irmãos de lá, e esses irmãos tinham relatado alguns problemas. A segunda carta ele escreveu para tratar de um problema de incesto que tinha ocorrido na igreja e para falar da necessidade de disciplina. A terceira carta ele escreveu para tratar de um outro problema, um problema mais grave do que este, porque pessoas tinham se levantado na igreja contra ele, contra Paulo, contra o seu ministério,
contra tudo que ele tinha feito ali. E essa carta, de certa maneira, entristeceu a igreja, mas resolveu o problema. Então, Paulo escreveu a quarta carta, que está contida nessa segunda carta aos Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 9, para falar justamente da alegria que ele teve de que o problema tinha sido resolvido e também para fazer uma defesa do seu ministério. E a última carta, que vai do capítulo 10 ao capítulo 13 da segunda aos Coríntios, é para tratar de outro problema, de certos líderes heréticos, falsos mestres que tinham se introduzido na igreja de Corinto e era preciso combater isso. Então, nesse trecho que nós lemos, Paulo expõe a sua defesa, inclusive ele menciona justamente uma crítica que tinha recebido, e essa carta também tende a responder isso, porque ele tinha prometido ir a Corinto e não foi. E Paulo disse, eu não fui para poupar, por causa do problema que estava havendo aí. Por isso eu não fui e escrevi a carta. Mas agora eu estou alegre, porque o problema foi resolvido. Mas esse trecho é precioso, porque ele traz para nós um modelo de ministério. Paulo está falando aqui da sua experiência como pastor, como ministro de Deus, e tudo que ele fala aqui fala de um ministério modelar, de um modelo, de um verdadeiro modelo. E nós diríamos que um ministério modelar começa por uma chamada autêntica, uma verdadeira chamada de Deus. Paulo diz nos versículos 21 e no 22 que Deus o ungiu. Na verdade, ele fala no plural, incluindo os próprios crentes de Corinto. Deus nos ungiu, a mim e a vocês. Porém, isso que ele fala aqui se aplica muito mais ainda ao ministério pastoral. Cristo nos ungiu. Cristo me ungiu, Cristo me chamou. A palavra unção na Bíblia tem também esse significado, é um de seus significados. Escolha feita por Deus. A unção de Cristo é uma escolha que Cristo fez do pastor, chamando-o para o ministério. Então, Paulo diz assim que Deus nos mantém firmes, quer dizer, a firmeza do ministério vem de Jesus Cristo, que é a rocha dos séculos, que chama o pastor. O pastor está firmado na graça de Cristo. O pastor foi selado pelo Espírito. O pastor foi capacitado pelo Espírito a exercer o ministério. Este é o verdadeiro ministério. Todo ministério modelar começa por uma chamada. E uma chamada que é comunicada por Deus ao pastor e também à igreja. E também à família do que é chamado. Todos percebem claramente na vida da pessoa que ela foi chamada para o ministério. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui, e isso está no versículo 12, que o ministério modelar ele é exercido em santidade e sinceridade, baseado na graça de Deus e não em estratégias humanas. É isso que Paulo diz no versículo 12. Ele baseava o seu ministério, ele exercia o seu ministério, melhor dizendo, com santidade e sinceridade. Deus diz na sua palavra, sede santos, porque eu sou santo. Como filhos de Deus, precisamos, igualmente como Deus é, sermos santos.
E o pastor, então, tem que ser um grande modelo de santidade para a igreja. Viver uma vida santa e irrepreensível. É o que Paulo diz a Timóteo e diz também a Tito, que quando eles impusessem as mãos sobre novos pastores, que eles tinham que ser irrepreensíveis, quer dizer, o diabo não poderia acusá-los de erro. Sinceridade. A palavra sincero vem do latim, que quer dizer sem cera. Na antiguidade, os atores de teatro, eles, para representar os seus personagens, eles usavam máscaras de cera. Então, essa palavra sincero, ou sinceridade, ou sincera, justamente se relaciona com isso. Alguém que não está fingindo, alguém que não usa máscara. O pastor é uma pessoa que não pode usar máscara. Deve ser sempre a mesma pessoa. Não deve haver fingimento, não deve haver diferença de comportamento, de agir, de falar. E o pastor precisa demonstrar sobre si o selo do Espírito Santo, ser cheio do Espírito. Esse é um requisito que nós temos o tempo todo na Bíblia. Os ministros do Senhor precisam ser cheios do Espírito, dominados pelo Espírito, viver no Espírito, andar no Espírito, ser direcionados e ministrados pelo Espírito. Aprendemos aqui também que um ministério modelar tem que ser um ministério transparente. Vejam bem o que diz o versículo 18 até o 20. Aliás, vamos ler o 17 também. Talvez vocês estejam se perguntando por que mudei de ideia. Ele tinha mudado o seu plano inicial. Será que faço os meus planos de modo irresponsável? Será que sou como as pessoas do mundo que dizem sim quando, na verdade, querem dizer não? Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não. Pois Jesus Cristo, Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos, e sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Duas coisas aprendemos aqui. A primeira coisa é que o assunto do ministério modelar é Jesus Cristo. O tema da pregação do ministro modelar é Jesus Cristo. É Jesus Cristo a pessoa que domina o ministério do pastor. É o assunto do ministério. Paulo dizia, o que nós pregamos para vocês foi Jesus Cristo. No início da primeira carta, ele menciona isso. Nós não fomos pregar sabedoria humana, não fomos pregar conhecimento humano quando nós fomos a vocês, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse é o assunto do ministério. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, que a mensagem é clara. Ele tinha dito isso, as nossas cartas foram claras. Não há nenhuma dúvida sobre o que nós queremos dizer. E aqui ele diz, a nossa palavra não é sim e não. Nunca é sim e não. Nunca é dúbia. A nossa palavra é sempre sim, porque Jesus Cristo é o sim de Deus, o amém de Deus. Jesus Cristo é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus é a verdade.
que nós devemos pregar ao mundo. E por último, queremos dizer que um ministério de serviço, que o ministério modelar, tem que ser um ministério de serviço. No versículo 24, Paulo diz assim, vamos ler. Agora invoco a Deus como testemunha de que foi para poupá-los que ainda não voltei a Corinto. Quer dizer, Paulo estava avisando bem dos irmãos de Corinto. Isso não significa que queremos controlar vocês, dizendo-lhes como exercer sua fé. Nosso desejo é trabalhar com vocês, para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Paulo, então, está dizendo aqui que ele era um cooperador, trabalhando junto com os crentes de Corinto, cooperador da alegria. A fé traz alegria, e Paulo, então, ele se considerava não um dominador, ele não estava querendo controlar ninguém. Infelizmente, há pastores hoje que são verdadeiros déspotas do seu rebanho. Eles ditam o que cada ovelha deve fazer e são opressores, criam preceitos, regras, dominação completa. Mas Paulo disse, eu não sou dominador, não quero ser. Eu quero ser cooperador de vocês, trabalhar junto com vocês, para que vocês tenham alegria. É assim que é o ministério modelar. No versículo 14 desse texto, Paulo diz, eu me orgulho de vocês e espero também que vocês se orgulhem de mim. É assim que deve ser o verdadeiro ministério. Ministério modelar. Que o pastor possa se orgulhar de suas ovelhas e que as suas ovelhas possam se orgulhar do seu ministério. Amém?